Olá, bom dia! Você bem sabe que o porto não para, e para que o porto não pare, algo muito importante precisa acontecer. A gente tem equipamentos de grande porte que dependem de manutenção, e a gente tem aqui na nossa região empresas e empreendedores que aprenderam a orbitar o Porto de Santos e com isso tratar os seus negócios, gerando empregos e também contribuindo para que o nosso Porto de Santos não pare. Manutenção é algo fundamental para que a gente possa trabalhar 24 horas por dia. Então, bora lá! E hoje, Porto 360 é de consertar. A rotina intensa do Porto de Santos exige precisão, rapidez e tecnologia para manter tudo funcionando. Por trás das grandes operações portuárias existe um trabalho essencial que muitas vezes acontece longe dos olhos do público: a usinagem. É nesse ambiente que peças desgastadas ganham nova vida e componentes fundamentais são produzidos ou recuperados com alta precisão. Cada milímetro conta para garantir a segurança e a eficiência das máquinas que movimentam cargas todos os dias. E são profissionais especializados que transformam aço e outros materiais em soluções sob medida para atender às demandas dos operadores portuários e da indústria da região. Um trabalho técnico e fundamental para que a engrenagem do Porto de Santos continue girando, movimentando a economia e conectando o Brasil ao mundo. E hoje, vou bater um papo com esse cara aqui, o Henrique. E te confesso, Henrique, que eu estava bastante ansioso para fazer um programa como esse, porque eu conheço bem o Porto de Santos e conheço os portos pelo mundo. E a gente acompanhou recentemente essa revolução tecnológica e de grandes equipamentos aqui no Porto de Santos. E eu percebo notoriamente que existe uma dificuldade muito grande para fornecimento de algumas peças para que o porto não pare para atender esses terminais que nós temos aqui. E você é um empreendedor que enxergou isso. É um grande desafio para você atuar nessa área especificamente, dando manutenção. E eu fico imaginando a urgência quando quebra uma peça de um portainer. Com certeza, né? Todo dia é um desafio, né? A gente costuma falar que antigamente era um desafio maior, por não ter maquinário com tecnologia e nem ter conhecimento, né? Hoje o desafio ele é diário. Cada terminal ele tem um equipamento diferente de outro, cada terminal tem um fornecedor diferente. Claro, tem uma especificidade, ele compra uma empilhadeira que é um determinado modelo, o outro adquire um grande portainer que é de outro. E até esse é o maior problema. O porto é plural, né? Exato. A gente tem commodities, container, tem vários tipos de carga aqui. E além disso, os equipamentos não têm desenho. Isso acaba dificultando a gente, né? Então a gente tem que fazer toda a engenharia reversa. Muitos equipamentos são importados e o pessoal não fornece o desenho. Então na hora do atendimento a gente precisa fazer toda a engenharia reversa para poder desenvolver a peça. Para que o pessoal de casa entenda, quando você constrói um equipamento, você utiliza recursos para desenhar as peças. E muitas vezes esses equipamentos são fornecidos por empresas que estão fora do Brasil. Exatamente. E essas empresas acabam não fornecendo o desenho de uma determinada peça, o que complica, né, a produção dessa nova peça. E também, por outro lado, muitas vezes essa empresa que está lá fora, ela demora 90 dias para mandar uma peça para cá. Aí é onde a gente entra, né? Porque 90 dias, imagina o porto parado 90 dias. Parou o porto. Isso você sabe que é um problema. Então a gente entra nesse problema, né? A gente com essa solução. A gente faz toda essa engenharia reversa da peça e soluciona o problema em poucos dias, talvez em poucas horas. Né? Por exemplo, uma peça como essa, né? Caso aconteça a fadiga de uma peça dessa lá no equipamento no porto, vocês fazem todo o desenho, a usinagem dessa peça para que ela chegue nesse padrão de qualidade? Exatamente. A gente faz toda a engenharia reversa
Primeira coisa que a gente tem que fazer. Eu fico imaginando aqui, deixa eu mostrar aqui, dá uma olhada, né? Você tem medidas específicas para que essa peça ela acople em determinado... Exatamente, um fio de cabelo aí já é muita diferença. Já é um grande problema. E aí o que acontece na maioria das vezes, né? Como não temos desenho, não tenho nenhuma informação sobre essa peça, a gente precisa fazer. Ela chega para mim danificada. Eu preciso saber que material é esse. Então eu preciso fazer uma análise química para entender qual material que é fornecido na peça, porque eu tenho que fazer uma cópia exatamente igual, né? Claro, sem dúvida. Porque ele já fez esse estudo, o pessoal que forneceu o equipamento, então eu preciso fazer uma cópia. Dureza, além do material, a dureza, a gente tem que fazer a análise de dureza para saber um tratamento térmico correto para ela e todo o dimensional da peça. Na maioria das vezes, o que acontece? Como isso é feito? Eu fico curioso. Aqui você faz se fosse um ultrassom dessa peça, um escaneamento dessa peça. A gente tem scanner 3D aqui também, a gente pode mostrar. A gente tem o ultrassom também. O ultrassom é para outro tipo de serviço, né? Mas a gente também tem esse processo aqui dentro. Cara, e é engraçado por quê? Porque às vezes a peça vem sem medida e danificada. O que acontece? A gente precisa fazer a engenharia reversa para descobrir, né, como essa peça é. Como a gente faz isso? A gente tem que olhar o componente externo dela, ela trabalha no meio. Muitas das vezes a gente tem que ensaiar os dois para colocar ela. Olha isso. E no software, ele precisa dar certo no software antes, para depois ir para execução. Porque se a gente começar antes, o que acontece? A gente vai fazer uma coisa que talvez não funcione. Então ele precisa dar certo no computador, que é no software, para depois vir a gente fazer toda a produção dela. Deixa eu te perguntar, talvez essa peça a gente consiga fazer, eu vou trazer aqui para o nosso lado aqui, né, lado do Brasil, comparativamente com empresas internacionais. No final lá, você acha que a gente acaba fazendo melhor que eles? Ah, com certeza. Ah, não tenho dúvida. E dá uma olhada aqui, ó. Nossa, o peso disso aqui é incrível. Quanto deve pesar essa peça aqui? Cara, 10 quilos. Eu vou arriscar até um pouco mais. É dessa peça que se chega nesse resultado. Um trabalho artesão, né? É um trabalho artesanal. E qual é o equipamento que faz isso? Eu vou deixar aqui porque ele falou 10 quilos, mas depois eu vou pedir para a produção pesar. Deve beirar aqui uns 20 e poucos quilos. Dá para fazer como alter para modulação. Qual é a máquina que faz esse trabalho? Essa engrenagem aqui, ela trabalha num redutor do RTG. O RTG trabalha lá no corpo, é o redutor do pino lock. Esse redutor, ele faz o movimento para travar o pino lock no container. Olha só, então é um equipamento importante, focado em segurança, né? Porque se você não travar o locker ali, exatamente, de toda uma estrutura pode cair. Exatamente. Se ela estiver gasta, ela não gira o suficiente, o giro que ela tem que dar, e provavelmente ela vai subir sem bloquear o container. Já está fazendo estoque disso, porque o uso deve não dá tempo, né? Não dá tempo, porque o consumo é muito grande. É muito grande. Daí, é o que eu falo de oportunidade. Me mostra qual é o equipamento que faz a usinagem aqui. Vamos lá. Então a gente tem o desenho aqui, esse é o desenho da peça, dá uma olhada aqui. Então você atua para desenvolver isso, muito provavelmente AutoCAD aqui, se não me falha a memória, estou errado. Exatamente. Então a utilização de um software específico para criação do desenho. Desse desenho o operador vai fazer a peça por meio desse equipamento. Nesse caso, né, a gente está numa CNC, ela é toda desenhada via software, né? E a gente tem outro software para poder falar a linguagem da máquina, né? A gente fala em linguagem natural, ela fala por linha e código. Então, no desenho, no CAD, a gente faz o desenho e nesse outro software a gente transfere para via programação, onde toda essa programação é feita e a peça sai pronta. Eu vou te contar que a gente teve no ano passado nos Estados Unidos, na sede da Autodesk, conhecendo o volume de tecnologia implantada nesses sistemas. E eu não sei se você sabe, a reconstrução da Catedral de Notre Dame foi utilizando esse software, né? Olha que coisa incrível. Então vem desde a reconstrução, né, até da Catedral de Notre Dame, até o Porto de Santos, que a gente não pode parar. Parceirão, falando em não parar, vamos colocar a máquina para funcionar?
programa já está pronto na máquina. O programa já está na máquina? Já está na máquina, ele foi feito lá no computador e já enviamos para cá. Aqui é só presetar as ferramentas, gerar a peça certinho e botar para rodar. Então esse software está embarcado aqui nesse equipamento que vai fazer a usinagem. Eu estava imaginando que o operador ia pegar um martelo aqui, uma chave de fenda para poder fazer um componente como esse, mas na verdade é tecnologia pura que está aplicada. Posso dar start? Porque o Porto não para, né, meu amigo? Então vou ajudar o Porto não parar. Dá uma olhada lá. E no próximo bloco eu vou te mostrar mais detalhes sobre a usinagem, trabalho essencial para o gigante chamado Porto de Santos. Ó, colocando a mão na massa mesmo. Minha mão tá cheia de graxa e a gente acompanhou esse processo de usinagem. Eu quero te pedir, será que dá pra gente fazer a marca com Porto 360? Com certeza, essa Bora vai fazer ser especial Não, pra essa você. eu quero fazer. Ó. Mas quem vai ter que fazer é tu. Não, eu vou fazer. Bora, quer me Vamos mostrar lá. como é que funciona? Agora. Bora, Nero, a gente vai usinar e fazer a marca do Porto 360. Bora lá. Então, tu preparou essa surpresa pra mim. A gente vai pegar esse bloco aqui de alumínio, Sim, é isso? exatamente. E a gente vai usinar um desenho do Porto 360 que vocês já fizeram aqui, é isso? Exatamente. Só para vocês entenderem o detalhamento, o nível que se chega. E como a gente estava falando de desafio, esse foi um baita desafio. Esse foi um desafio Opa. para vocês. Já vi que tu gosta de desafio assim como eu. Então a gente vai pegar essa peça, eu coloco ela aqui, é isso? Exatamente. Primeira coisa, a gente vai fazer a fixação dela. Cara, vocês, isso daqui é um trabalho de musculação, cara. Exato, Porque exato. toda peça que eu pego pesa 30, 40 quilos, sei lá. A gente vai fazer a fixação dela, fazer o alinhamento, né? O programa já está na máquina e ela vai executar, conforme Então a gente eu desenhou. coloquei aqui, eu posso fixá-la. Exato, pode fixar. Então vamos lá. Até ela pegar pressão, é isso? Isso. É isso. Pode soltar um pouco mais. Pode fechar? Até travar? Vai travar. Força. Você não tá confiando que vai travar? Não? Por que não? É muita pressão. Ah, porque tu vai usar outro recurso, não? Pode virar ela e dar uma batida legal. Então, peraí, eu trago aqui. Tá, aí eu venho. E agora? Nesse lado. E o correio você bate aqui pra ela travar legal. Deixa eu ver. Mas não falei que eu ia fazer? Hã? Não, é que tu não confiou que eu ia fazer. Confiou ou não confiou? Confiei. Ah, então tá. Então tira o dedo, olha o dedo aí. Vê agora. Tá bom? Valeu? Gente, isso aí é perigoso. Consegui? Então vamos. Agora fecha a máquina. Tá alinhada, João? Tá alinhada ali ela? Igual aquela lá, já tá preparada. Só dá O desenho já tá lá. Então nós vamos fechar ela. E vou dar o start. Daqui a 2h30, após todo o trabalho feito por essa máquina, a gente vai ver um resultado. Sai daí não. Botão verde? Aqui, esse aqui. Esse? Tá valendo. A solda, na importância tanto da fabricação, da montagem de peças, quanto para a recuperação. Então a gente tem vários processos de solda. Os processos de solda são muitos processos, não tem nem como falar muito. Então a gente usa para recuperação de peça, peça com desgaste, faz investimento de solda para fazer a recuperação dela. Aí tem que saber qual tipo de material que vai ser usado, qual tipo de solda, amperagem. Para tudo isso existe uma norma,
que a norma, tanto para usinagem, para o corte, ela tem uma norma sobre a solda. Então, todo tipo de solda ela tem uma norma. Então, a gente tem que seguir os padrões para futuramente não ter problema de uma peça cair ou quebrar ou danificar. Então, a solda ela é um dos processos mais importantes. Não que os outros não sejam, mas ela ajuda bastante, né? Ela é o pente fino ali do serviço. Então a solda é usada bastante aqui para montagem de peça, né? Para fundir um material no outro. A questão da pintura, ela é o seguinte: o porto, ele, por causa por ele ser mar, ele tem uma maresia que acaba corroendo as peças do que outras cidades comuns que não são praianas, litoral, né? Então ela acaba tendo um desgaste maior por conta dessa corrosão. Então ela tem que ter uma preparação com a tinta específica para o porto. Então, geralmente, assim, o que acontece? Muito serviço emergencial, a gente não consegue fazer essa pintura das peças, essa preparação, porque ela tem uma preparação, tem que ter a preparação e tem que ter o tempo de cura. Então, eu acho que o processo de pintura ela é muito importante nisso por conta da corrosão. Assim, a durabilidade da peça está extremamente ligada na pintura. Então, se a gente fizer uma pintura mal feita, não seguir os procedimentos, pode ser que uma peça que é para durar, a tinta, ela tem uma norma que ela é para durar 5 anos no porto, nessa área corrosiva. Se não for feito o processo de acordo, ele pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, então isso acaba comprometendo o nosso trabalho. Não consigo deixar de acompanhar a produção dessa peça que vai levar aí a marca do Porto 360. Estou aqui vendo isso de perto, que tenho certeza vai ser um grande presente, não só para mim, mas para todos nós. O Porto é gigante, a gente não está falando só de peças pequenas. Nessa área aqui, peças grandes também são usinadas, pintadas e soldadas. Exatamente, a gente tem toda uma estrutura para poder atender o porto, né? Isso vai de peça pequena a peças gigantes, né? Precisamos de ponte rolante de 5 toneladas para poder erguer, né, as peças. Às vezes as ruas são tão pequenas que as carretas não conseguem entrar aqui, a gente tem que pra fazer no trazer cliente, exatamente. E aí você tem que levar uma equipe lá no cliente. Exatamente. Essa peça aqui, Porto, Mar, Desgaste, fadiga. Maresia, fadiga. Essa peça aqui foi totalmente corroída. Exato. O que é essa peça? O que ela faz? Essa aqui é um conjunto do supressor de pó do chip loader, né? Tá. O terminal então poderia estar lá carregando o navio. O terminal está embarcando o navio, precisa fazer uma supressão para quê? Para a poeira não se alargue, né? Não dissipar. E lá dentro dessa peça do supressor, esse equipamento faz todo esse trabalho. É onde o material cai e gera esse desgaste. Aqui a gente tem uma pastilha, é um revestimento de alta dureza. Ele rasga ela, né? Vai para a chapa de aço, que é uma chapa Hardox, também especial de alta dureza, e acaba também falecendo no papel, né? E aí precisa repor. Precisa repor. A gente vai fazer, exatamente. A gente vai fazer toda essa reparação e entregar completo, né? Desde corte de chapa, solda, usinagem. Esse é um tipo de peça que todos os processos vão se unir ali. Furação, peça, solda, pintura. Uma vez que você tem tanta demanda, né? Você está me mostrando aqui muita demanda. Mão de obra. Falta mão de obra para você? Cara, falta mão de obra, né? Então, hoje a gente vem fazendo um trabalho para cuidar do que a gente tem, né? Na minha concepção, o que eu faço? Eu preparo o meu terreno para os que estão aqui. Você tem vaga aberta hoje? Não tenho. Hoje não tem? Não tenho. Mas... a galera não quer sair daqui, exatamente. Mas se você quiser expandir... eu vou precisar de mão de obra. E aí... vai gerar um problema. Isso é um problema para você. Tá aí. Mão de obra sempre é algo que a gente precisa olhar com muito cuidado. E tem mais peças para consertar no próximo bloco. Sai daí não. Henrique, o que me impressionou é que quando eu cheguei aqui na tua empresa, eu vi essa placa aqui, ó, da tua missão, não deixar o porto parar. E você é um dos empreendedores, assim como tantos, que enxergaram não só essa oportunidade de negócio, mas também a possibilidade de geração de empregos para atender o maior do Hemisfério Sul. Cara, parabéns. Obrigado, cara. E assim, a nossa missão é não deixar o porto parar, eu acho que vai além disso, né?
o país não para. É não só o país, mas a economia mundial. Outros países, o PIB da cidade que é muito importante, né? Então a gente é uma veia do coração do PIB do Brasil, então a gente leva isso como missão, né? A gente aqui na região sofre muito, né, pela falta de empresas para atender o Porto de Santos. Muitas vezes o Porto precisa ir a São Paulo ou até propriamente comprar peças de fora do país. Para você que é um empreendedor e enxergou isso, qual conselho que você daria para quem quer empreender no Porto de Santos? É uma grande oportunidade orbitar esse gigante e gerar negócio? É uma oportunidade, mas ao mesmo tempo é um desafio, né? Você tem que querer muito fazer isso, porque não é fácil, né? A gente está aqui mais ou menos 20 anos, nos primeiros 10 anos nós trabalhamos 16 a 18 horas por dia. Olha isso. Né? Então não é fácil. A gente às vezes olha o resultado aqui, como eu falei, o desafio hoje ele é um pouco menor, por quê? Porque a gente tem tecnologia e conhecimento. Só que no começo, você não tem conhecimento nem tecnologia. Você compra uma maquininha ali usada, você não tem um conhecimento, e com esses dois você tem que encarar um desafio. Esse é o maior problema. Então, mas só que para chegar no final, você precisa ir pelo começo, né? E a maioria das vezes a galera não pensa dessa forma. Eu acho que o desafio tá aí, né? Gosto de curiosidade, você falou de desafio. Teve algum momento nessa trajetória toda aqui no Porto de Santos que o teu telefone tocou de madrugada e falou assim, cara, eu preciso dessa peça específica? Várias vezes. E a gente tem que... E qual foi o maior deles, assim? Ou qual uma curiosidade cara, que vem à mente? Uma grande que teve recentemente no ano passado foi um terminal do Porto de Santos, aqui próximo à balsa. Né? O cliente ligou pra gente, era mais ou menos uma meio-dia, e eu lembro que ele me ligou, eu tenho até um vídeo gravado, eu tenho 200 caminhões para descarregar. Olha isso. Se você não me ajudar, a ponta da praia vai parar. Onde vai caber 220 caminhões ali? Não vai caber. E aí vocês atuaram. Exatamente, na hora. E qual era a peça, você lembra? Um eixo do tambor da esteira transportadora. Olha aí. Sem ele, a esteira não roda. Sem dúvida. E aí todo o grão que deveria embarcar no navio ou sair do navio iria parar. Ó, chegou a hora. Depois de 2h30, você falou de desafio, falou de realização. Eu fiquei muito feliz com o resultado que a gente teve daquela peça bruta de alumínio pro Porto 360 na peça que vocês geraram. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Esse é o trabalho Só uma obra de final. arte. Artesão, né? Artesanal. E é uma obra de arte mesmo. Um navio e a carga desse navio é o Porto 360. Henrique, a gente falou da usinagem, né? E eu ganhei esse presente aqui de vocês. Óbvio que eu vou levar para casa, mas eu sou muito detalhista. Tem como pintar e soldar? Porque é etapa do processo, ou não? Nesse caso, ela é em alumínio. Eles fazem o desafio e eu... A gente vai dar o acabamento nela agora, vai dar o acabamento e Tem dar uma polida nela. No Legal. alumínio, sim. Então não precisa de tratamento de pintura, né? Porque o alumínio Mas caso tem a peça precise de tratamento, a gente vai fazer. vocês fazem aqui também. Todos os processos em relação à engenharia mecânica, a gente constrói aqui dentro. Por quê? Né? Foi uma necessidade que a gente viu no Porto. A gente começou como usinagem, porém o cliente final precisava de alguém para resolver tudo. Sem dúvida. E aí a gente foi galgando, passo a passo, como eu tinha mencionado. Aí a gente chegou nesse tamanho com todos os processos de engenharia. E Exatamente. também a Solda. questão de solda. Cara, Acho que tudo a ver, né? muito a ver. Ai, legal pra caramba. Não tô de óculos escuro, é um equipamento de proteção individual, porque você bem sabe que eu sou incansável quando a gente tá na operação. A gente mostrou um modelo de usinagem fazendo o Porto 360 e aqui a gente tem um outro modelo onde eu também acabei de colocar aqui a marca Porto 360 para que a gente possa te mostrar o quão ágil é esse processo e o quão preparado empresas como essa aqui da nossa região estão para atender o Porto de Santos. Bora, vou te mostrar.
E assim terminou. Pode tirar de trabalho. baixo. Isso. Foi feito por essa máquina. Ela recortou aqui o desenho que eu coloquei. Óbvio que depende de acabamento, mas dá uma olhada no navio também do Porto 360. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais informação. E hoje, muito mais contente em poder saber e entender que a gente tem aqui na nossa região empreendedores que estão dispostos sempre a contribuir com o Porto de Santos. Forte abraço! Até semana que vem.